RFI Convida. Elcio Ramalho. Música clássica é o principal tema da nossa entrevista de hoje com o maestro Isaac Choueck, que está nos estúdios aqui da Rádio França Internacional. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo à RFI, Isaac. Bom dia, Elcio, bom dia a todos aqui da RFI. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Isaac, vamos falar de seu trabalho de uma maneira geral, mais recentemente de sua participação no Comitê Científico do Grupo de Pesquisas de Músicas Brasileiras, que é vinculado ao IREMUS, né, que é o Instituto de Pesquisas de Musicologia dentro da Universidade de Sorbonne. E esse grupo, do qual você é um dos fundadores, tem uma vocação de estudar a relação musical, principalmente na área da música clássica, entre França e Brasil. E, recentemente, foi realizado um colóquio internacional intitulado Debussy, seu universo, sua estética e os ecos de sua música no Brasil. Então, primeiramente, maestro Isaac, gostaria que você comentasse e resumisse para a gente quem é Claude Debussy e qual foi a influência dele para a música no Brasil. Perfeito. Então, muito rapidamente, né, falando sobre o grupo, o GRMB, que é Grupo de Recherche Musique Brésilienne, como você disse, ele é afiliado ao IREMUS, que é simplesmente a maior instituição de pesquisa, não apenas da França, mas da Europa, na realidade, porque ela congrega diversas instituições, não é? A Sorbonne, a BNF, Biblioteca Nacional da França, por exemplo, o CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica. Enfim, então é um orgulho muito grande para a gente ter o GRMB, esse grupo, um laboratório de pesquisa que é justamente voltado para a pesquisa e divulgação da música brasileira e principalmente voltado para apresentá-la aos franceses, que por sinal são muito curiosos, sempre foram muito curiosos em relação à nossa cultura e particularmente à música brasileira. Também faço questão de dizer que é Grupo de Recherche Musique Brésilienne no plural, ou seja, dá toda a ideia, a gente procura mostrar toda a diversidade da música brasileira, não apenas a clássica, embora a gente trabalhe bastante, evidentemente, com música clássica, mas como a gente sabe que a música brasileira é muito rica, muito diversa, então a gente quer justamente mostrar isso. Então, esse último evento, que agora marca o 13º ano, em que a gente continuadamente faz um evento, sempre, no mínimo, um por ano, às vezes até mais, aconteceu novamente na Sorbonne, e a gente aproveitou e linkou com as festividades dos 100 anos de falecimento de Debussy, que foi uma efeméride que aconteceu mundialmente, enfim, um dos maiores compositores da história da música, novamente, inclusive com influências que não se restringem ao clássico, porque não há quem não diga que Debussy, ou que não concorde que Debussy foi uma figura mor da música com M maiúsculo, né? Então, até Jobim, falando de passagem, sempre falou da influência de Debussy na sua música, na bossa nova, para a gente ter uma noção. Então, a gente procurou fazer essa conexão entre o músico francês e quais os ecos da música dele no Brasil, por exemplo. Então, nesse ponto foi um grandíssimo sucesso, porque, evidentemente, quem estava presente lá, foi na semana passada, assistiu e principalmente ouviu conferências que certamente sequer suspeitava o quanto da música de Debussy era conhecida, e na época de Debussy mesmo, ou seja, não levou muitos anos para que ela fosse conhecida, quase que eu diria, simultaneamente. Teve uma famosa exposição que aconteceu na Praia Vermelha, ali pertinho do Pão de Açúcar, em que aconteceu em 1808, e foi lá que, por exemplo, foi estreado o Prélude à l'après-midi d'Enfant, uma das obras mais importantes de Debussy, praticamente poucos anos depois da criação dela aqui em Paris. Uhum. Agora, essa influência, ela se deu como, no caso, né? Porque muitos compositores, inclusive de música contemporânea brasileira, né? Também se influenciaram, né? Pelo Debussy também, né? Podemos citar alguns exemplos? Você comentou um pouco da bossa nova também. Se a gente pegar assim no sentido mais amplo, né, a questão da cultura francesa no Brasil, isso a gente sabe, né? É uma coisa que a gente também sempre tem oportunidade nos nossos eventos de reforçar, não é? Enfim, tudo começa lá com o Dom João VI, né? A tal missão francesa, né? Em que ele traz toda uma equipe, enfim, o Museu Nacional de Belas Artes é fundado, o Teatro Municipal do Rio é a cópia, muito linda, por sinal, da Ópera aqui, de Paris, não é?
enfim, a própria Biblioteca Nacional, esse apreço pela cultura francesa, transformar a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, não é, numa espécie de, enfim, seguindo o modelo do Haussmann, não é? Enfim, tudo isso, essa admiração, tudo começa daí. E, consequentemente, depois, na área da sociologia, enfim, a intelectualidade, a inteligência francesa influenciou muito. E, na realidade, eu também tenho vontade de dizer que, na realidade, os franceses também se aproveitaram disso também, enfim, ou seja, não foi uma coisa apenas unilateral, que é o outro lado que a gente também procura reforçar nesses nossos eventos. Não foi só o Brasil bebendo da França, por assim dizer, mas também aconteceu, e eu não vou entrar muito nos detalhes agora, mas muito rapidamente, de compositores que sequer tinham ido ao Brasil, mas, no entanto, estavam escrevendo peças aqui, tipo La Brésilienne, danças, entendeu? Ou danças com caráter, ou com alguma coisa que eles imaginavam, já que eles não tinham ido lá, com caráter brasileiro. Alguns foram, como foi o caso de Darius Milhaud, que foi assessor do secretário do Paul Claudel, entre 1917 e 1919, e ele ficou fascinado pela nossa música. Inclusive, um dos maiores músicos que dizia como é difícil tocar essa música. Ele estava se referindo à música brasileira, por causa dos ritmos, por causa do balanço. Ele dizia, é muito difícil tocar essa música, mas eu adoro essa música. Isso foi Darius Milhaud, né? Então, e até hoje, a gente pode dizer que tem uma corrente contemporânea, exatamente, em que muita gente se inspira. Mesmo se a gente tem, a música brasileira tem uma individualidade muito forte, muito forte. Isso também é fato, né? Mundialmente, enfim, ela só precisa ser mais divulgada, apenas isso. Qualidade não falta à música brasileira. Em relação ao trabalho do grupo GRMB, Isaac, qual tem sido? É difícil fazer essa ligação, manter esses eventos? Como é que vocês vêm construindo, inclusive, a programação do trabalho e constituindo esses eventos aí para fazer essa aproximação, releituras, às vezes, dessas influências entre Brasil e França na área musical? Do ponto de vista logístico, é sempre um pouco complicado no que diz respeito. Aqui é evidente que a gente apreciaria se tivesse um pouquinho mais de apoio, eu vou dizer, enfim, apoio mesmo estrutural, né, para se montar as coisas, né? Mas a gente vem conseguindo, a gente busca apoios aqui e ali e vai conseguindo. Sempre a imaginação é grande e a gente, às vezes, tem que se adequar ao que é possível fazer. Mesmo assim, a gente consegue fazer coisas que eu reputo, e até para não parecer que sou eu quem estou dizendo isso, todos, unanimemente, que assistem, que vêm aqui, inclusive os convidados, eles sempre dizem, nossa, mas que maravilha, que tipo de trabalho que está sendo desenvolvido aqui, exatamente nesse sentido, da propagação da música, por extensão, da cultura brasileira para a França. E qual que é a perspectiva da continuidade do trabalho para esse grupo, Isaac? Enquanto a gente puder levar, a gente faz, né? Enfim, a gente tem exatamente sempre essa proposta de, no mínimo, uma vez por ano, criar. A gente já teve, por exemplo, em 2013, foi a oportunidade de até fazer, foi uma semana, por exemplo. Isso aqui foi um evento que aconteceu num dia, mas em 2013 nós criamos um evento, sempre dentro dessa proposta, que nós intitulamos de Ritmo Brasileiro, ou seja, ritmos brasileiros, no plural novamente. E aí, por exemplo, foi a ocasião em que eu fui convidado, inclusive, para dar, começou por aí, eu tive a ocasião de dar um curso na Sorbonne, em que eu aproveitei e introduzi aos alunos sobre a música brasileira como um todo. Novamente, eu também fiz uma passagem, eu trafegava livremente da música clássica para a música popular. Faço questão de dizer, inclusive, que a gente é mais liberto, por assim dizer, no Brasil, quanto a essa questão das fronteiras. É mais aqui na Europa, de uma forma geral, é mais estratificado o que é música clássica, o que é música popular. Começou então com esse curso e depois de uma semana inteira que a gente, por sinal, fez workshops, inclusive, por exemplo, tivemos oficinas de choro, porque tem muita gente na França, músicos amadores, que fazem choro, gostam de choro e praticam o choro. Tem vários festivais, inclusive, não só aqui em Paris, como fora. Você sabe, né? Exatamente, na França como um todo. Eu mesmo preparei um coro em que eu fiz, imagine, franceses cantarem em português, quer dizer, foi um acontecimento fantástico. Apenas em uma semana a gente trabalhou, mas enfim, eu queria muito que eles tivessem contato com o idioma, não é? E com a música que a gente interpretou. Teve uma série de apresentações, ou seja, naquela ocasião, em 2003, novamente, Ritmo Brasileiro teve concertos e
conferências, né? Mesas redondas e tudo mais, né? Então, quando a gente pode, a gente amplia, né? Isaac Schweck, você, além desse trabalho, junto ao grupo de pesquisas de músicas brasileiras, com o IREMUS, você também tem sua atividade como maestro, né? Gostaria que você falasse dessa sua atividade, como você se encontra nesse momento, se você trabalha em algum projeto específico. Isso. Obrigado, Elcio. Exato, a minha formação é essa mesmo, né? Eu comecei no Brasil, depois eu saí, enfim, e fui morar, estudar e trabalhar fora, né? Começou pela Áustria, depois Alemanha, depois Áustria, depois voltei ao Brasil um período, depois saí novamente, fui para os Estados Unidos, onde eu acabei morando e trabalhando durante 10 anos, entre Nova York e Miami. Eu trabalhei como regente da Ópera da Flórida. Depois acabamos vindo para a França, acabei voltando ao Brasil, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, minhas atividades lá, mas, ou seja, a minha atividade sempre tem sido em torno disso. E como nessa atividade, na realidade, tudo, e cada vez mais, antigamente, quem sabe as pessoas não tivessem essa noção, mas, na realidade, você como profissional, você se exerce também em áreas de pesquisa, está aí um pouco da explicação da criação do GRMB, e também na área do magistério, no final, é um todo, né? Não tem muito como dissociar, praticamente todos nós que trabalhamos nessa área da música, temos sempre algum tipo de atividade que toca exatamente, seja no magistério, seja na pesquisa, seja numa parte administrativa também, que eu também tenho experiência na parte da administração cultural, né? Eu também tenho essa experiência, então está tudo interligado, né? Com relação ao magistério, né, você trabalha atualmente com a Universidade Estadual do Paraná, né, na Universidade de Música e Belas Artes, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve lá. Lá é a Escola de Música e Belas Artes, que é uma instituição que agora está, por sinal, comemorando 70 anos de existência, né? E mais recentemente ela foi incorporada, como também tem sido bastante comum nos últimos anos no Brasil, numa instituição universitária, no caso a Unespar, Universidade do Estado do Paraná, né? Então a escola, já diz o título, Escola de Música e Belas Artes, né? Então lá é classicamente a noção do conservatório, né? Como a gente conhece, conservatório de música, dentro de uma universidade, o que permite para quem frequenta e completa o curso obter um diploma superior, né? Essa é a ideia. E lá, estritamente, enfim, por exemplo, eu dou aulas de regência, aulas de composição, de contraponto, enfim, toda essa parte que é, tecnicamente falando, o que um músico precisa, né? E os meus outros colegas, por exemplo, que trabalham no magistério, na mesma instituição, por exemplo, voltada mais para ensino de instrumentos, todos os instrumentos, enfim. Aí ela tem um perfil bastante clássico, essa escola tem um perfil bastante clássico no sentido de aquela formação do músico sinfônico, ou compositor, ou futuro regente também, né? Agora, maestro Isaac Schweck, com a sua experiência internacional e também com a sua experiência dentro do Brasil, gostaria de perguntar em relação à sua perspectiva a partir agora desse novo governo que fez uma reestruturação na área da cultura, que virou uma secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. Qual que é a sua opinião sobre o tratamento dado à cultura atualmente no Brasil e a perspectiva com essa nova reestruturação do novo governo? Eu poderia, enfim, lamentar aqui, e, aliás, de certa forma lamento, sim, a extinção de um Ministério da Cultura é sempre uma coisa que vamos dizer, levanta, enfim, ou causa preocupação, né? No sentido de que você pensar que você teria um ministério especialmente voltado especificamente para a cultura, eu diria o mesmo em relação ao Ministério da Educação, por exemplo, também, evidentemente. Enfim, eu apenas fico me perguntando se a gente não deve, aliás, o que fazer se não esperar um pouquinho mais para ver se alguma coisa, quem sabe numa outra forma, sob uma outra forma, enfim, não se prova um pouco mais alentadora, né? A verdade é que a gente ouve, pelas notícias que a gente tem recebido até agora, não há muito ânimo para se pensar. Mas os artistas, de uma forma geral, no Brasil, em todo caso, a gente sabe que sempre tiveram que lutar muito, é uma profissão sempre muito difícil, e no Brasil, com certeza, os recursos sempre foram muito parcos, muito escassos, e essa que é a realidade, independentemente de se falar desse governo ou de outros governos, essa que é a verdade. Então, mas esperemos e rezemos para que algo melhore. Maestro Isaac Schweck, muito obrigado pela sua entrevista ao RF Convida. Muito obrigado mais uma vez, com prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, enfim, das nossas atividades, e sempre que puderem assistir
Essas atividades, por exemplo, aqui na Sorbonne, enfim, elas geralmente são franqueadas ao público, abertas não apenas a um público expert, para quem quiser assistir, mas a toda pessoa interessada na música e na cultura brasileira. Obrigado.